E aí, meus queridos, tudo bem? Todo mundo sadio? Assim eu espero. Vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Vamos só relembrar. Eu estava trabalhando com vocês as 4 causas aristotélicas. Já expliquei o que é causa material, do que uma coisa é feita, exemplo, a madeira, causa material de uma cadeira, por exemplo. O que é causa eficiente, ou seja, quais são os fatores que atuam sobre uma matéria para que ela se transforme em algo, a causa eficiente. Então, por exemplo, o marceneiro com as ferramentas dele. Lembrando que quando o marceneiro pega a matéria madeira, modela essa matéria vai assumir uma forma ou um ato, lembrando os conceitos de potência e ato. A forma é a causa formal. Causa formal, então, é a mesma coisa de ato. Ok? Falei com vocês que essa teoria retoma aqueles conceitos anteriores. Olha aí, a identidade ou a forma que a matéria assumiu como resultado da causa eficiente. Então, qual que é a causa formal de uma cadeira? Uai, a cadeira, pô. A matéria assumiu, a matéria madeira assumiu a forma, a identidade de uma cadeira. Então, a forma é a causa formal. Então, a causa formal da cadeira é a cadeira em si. Beleza. Só que a cadeira, ela existe a partir de uma finalidade. O que justifica a existência dela é alguma função, alguma finalidade. É igual isso aqui. Ó. Isso aqui existe. Para quê? Tá? Qual que é a finalidade disso aqui? Tá? Essa finalidade é o que Aristóteles chama de causa final ou teleológica, que é a função, a finalidade das coisas. A finalidade última disso aqui é justamente, né, limpar, apagar o quadro aqui, ó, né? Beleza? Para isso que isso existe. Isso aqui não é para chutar, nem para sentar, nem para comer. Beleza. Então a própria forma do objeto está associada à sua finalidade. Beleza. No caso da cadeira, acomodar o nosso corpo. No caso, que tipo de acomodação? Sentar. A gente diz que, por exemplo, a cama, ela tem como finalidade também acomodar o nosso corpo, mas horizontalmente, deitar. Né? Beleza. E aí, quando Aristóteles ele reflete sobre a causa final, ele entra no terreno das ciências da ação, das ciências da praxis, as chamadas ciências práticas. Ação em grego, praxis, tá? Daí a palavra praticar. E as duas ciências da ação serão, né, a ética e a política. E por que ele entra nesse campo? Porque justamente ele vai fazer essa pergunta. Qual é a finalidade, qual que é a causa final das ações humanas ou da própria existência do ser humano? Quando ele vai fazer essa pergunta, ele vai ser unânime. Né? A finalidade da existência humana, a finalidade última da conduta humana, da ação, da praxis humana, não é outra senão a felicidade. Beleza, eudaimonia em grego. Essa felicidade, ela é procurada ou ela ocorre tanto no nível individual, no tocante ao caráter da pessoa, tá? Aí a ética é justamente a ciência do caráter, né? E ela também é buscada ou procurada tanto no nível coletivo, no nível da convivência. A política é, portanto, a ciência que vai abordar ou tentar entender a felicidade no nível da coletividade. Então, note que ética e política são duas coisas que em Aristóteles estão entrelaçadas. Não tem como você dissociar uma coisa da outra, porque o homem, tá, ele foi feito para Aristóteles para viver numa sociedade, ele é um animal coletivo. Portanto, a ética e a política buscam o quê? O aperfeiçoamento, a realização do ser humano, seja como pessoa, indivíduo, seja como cidadão, como membro de uma sociedade. Tá? Então, seja como indivíduo, seja como cidadão. Beleza? Então, vamos abordar rapidamente aqui com vocês uma reflexão sobre a percepção de Aristóteles sobre a ética, porque é um tema que cai demais em processos seletivos, tanto no Enem quanto na prova da UFO, que eu sei que muitos de vocês
tem interesse em fazer essa prova. Eu não sei se ela vai acontecer esse ano ainda. Se acontecer esse ano, vocês já estão preparados. Se acontecer o ano que vem, ela não vai ser feita por vocês, porque vocês já estarão, tá, nessa UFA ou outras federais via Enem. Estou profetizando isso. Bom, então vamos falar rapidinho aqui, gente, sobre a questão da ética de Aristóteles. A questão ética, né? A questão da ética. Eu tinha comentado com vocês o seguinte, que para Aristóteles o objetivo da ética é a felicidade, assim como da política, né? A felicidade, né, do ser humano, a felicidade humana. Esse é o objetivo da ética, né? Agora, o Aristóteles ele vai dizer, ó, todas as coisas buscam ou têm uma certa finalidade, a conduta humana também tem uma certa finalidade. E a finalidade última da conduta é a felicidade. Tá? A gente age, a nossa ação ela tem em mira certos objetivos. E o objetivo último é a felicidade. A gente pode até pensar assim, o meu objetivo é ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro é apenas um meio para você atingir outros objetivos maiores na sua vida. O grande objetivo da conduta humana para Aristóteles é a felicidade. Aí ele vai se perguntar, mas o que é a felicidade? Bom, a felicidade não é um estado de espírito. Por exemplo, eu estou feliz que eu ganhei a Mega Sena, eu estou feliz porque eu estou de férias, vou entrar de férias. Não é isso. Felicidade, que para Aristóteles não é um estado de espírito, tá? Mas é um modo de agir em conformidade com aquilo que é mais essencial em nós. E o que é essencial em nós? Nossa razão. Então é um modo de agir em conformidade com a nossa razão. Tá? E a partir do momento em que a gente age em conformidade com a nossa razão, ou seja, em conformidade com aquilo que é essencial ou mais excelente em nós, nós estamos, segundo Aristóteles, agindo virtuosamente. Então a felicidade é um modo de agir em conformidade com a nossa razão ou, não precisa dessa vírgula aqui, ou conforme a virtude. Então o homem ele é feliz a partir do momento em que ele age virtuosamente. E agir virtuosamente implica em Aristóteles em agir em conformidade com a nossa razão. Quer ver? Vamos entender isso? Galera, o que o Aristóteles entende por virtude? O que é a virtude? Virtude para Aristóteles é justamente isso aqui, ó. É um hábito de agir conforme o meio termo ou equilíbrio, evitando os excessos ou faltas na nossa conduta. Então vamos mostrar como que isso se entrelaça. Primeiro, virtude é um hábito. Você não nasce virtuoso. Você adquire a virtude praticando habitualmente atos virtuosos. Eu não nasço, por exemplo, honesto. A honestidade é uma virtude, ok, assim como a sinceridade, a benevolência e tal. Só que essas virtudes, elas vão sendo adquiridas a partir do momento em que nós habitualmente praticamos atos benevolentes, atos honestos. Por isso que o Aristóteles vai dizer que você adquire a virtude, tá? Por meio da repetição contínua de uma certa conduta. Daí a expressão hábito. O hábito, você sempre vai fazer a mesma coisa, né? Então eu só vou ser uma pessoa veraz, uma pessoa que não mente, a partir do momento em que eu
habitualmente pratico atos verazes. Na medida em que eu habitualmente pratico ações de honestidade, eu irei adquirir uma virtude chamada honestidade. Beleza? Por isso que ela é um hábito de agir conforme aqui, ó, o meio termo, ou equilíbrio, evitando excessos ou faltas na nossa conduta. Eu vou explicar o que é isso. Vou pegar um próprio exemplo que Aristóteles dá. A coragem é uma grande virtude, ok? A gente precisa dela. Mas tem pessoas que, em relação a essa virtude, a coragem, agem de maneira intempestiva ou excessiva, né? Deixa que os seus desejos e paixões sejam excessivos do ponto de vista dessa conduta corajosa. A pessoa que age de maneira excessivamente corajosa, ela se torna temerária, é o valentão, é inconsequente. E a temeridade é um excesso, e o excesso é um vício. Agora, tem pessoas que agem de maneira faltosa em relação à coragem. É o medroso, o covarde, que não enfrenta os desafios e problemas. A falta dessa virtude da coragem é a covardia. A covardia é um vício. Ora, o comportamento virtuoso, ele é superior. Por quê? Porque quem age virtuosamente evita esses vícios. Age de maneira moderada. Olha aí, gente, ó, a virtude é um meio termo, é uma moderação, é um equilíbrio, é um justo meio. Agora, para a gente atingir esse meio termo, esse justo meio, é necessário que a nossa racionalidade discipline nossos impulsos. Tem muitas pessoas que agem de maneira impulsiva, intempestiva ou passional, tá? A paixão, o impulso, isso é parte da nossa natureza. Só que nós também somos seres racionais. O papel da razão é justamente disciplinar nossos apetites, nossos impulsos, para que a gente atinja esse meio termo. E a partir do momento em que nós agimos de maneira virtuosa, ou seja, a partir do meio termo, a nossa conduta se torna excelente. E isso aponta para o que o Aristóteles chama de vida feliz. E como nós não somos seres individuais, como nós não somos seres isolados, vivemos uns com os outros, o que é a sociedade? É um monte de pessoas convivendo. Ora, se os indivíduos agem virtuosamente, logo eu vou ter uma cidade virtuosa e eu vou ter também uma cidade feliz. Por isso que o objetivo da política também é a felicidade dos seres humanos. E não tem como você atingir essa felicidade sem uma conduta ética adequada. Por isso que ética e política não podem ser separadas na análise aristotélica, na análise de Aristóteles. Galera, obrigado. Até a próxima semana. Vou mandar exercícios para vocês. Beijão.